Graça e paz, família. Eu estava aqui a ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, e o Espírito Santo me deu uma revelação enorme. E eu quero partilhar essa revelação com vocês. Mas, como sempre, eu vos peço, o que vocês ouvirem, peguem essa palavra, peguem essa revelação e primeiro testem o Espírito. Perguntem ao Senhor se vem dele. E se realmente vem dele, eu oro para que o Senhor possa expandir ainda mais o que eu vou explicar aqui agora. Amém? Então, o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, ou então um espírito de medo, mas quer dizer, ao invés de Deus nos dar um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de poder, de amor por nós próprios e amor ao próximo, e também nos deu um espírito de domínio próprio, que em outras traduções está escrito de uma mente sã, de uma mente sóbria. Então Deus nos deu o espírito que tem a capacidade de ter o poder, que é o poder de Deus, o amor. Deus é que nos dá a capacidade até de amar aqueles que normalmente não amaríamos, e a mente sã e sóbria. Isso é importante tu saberes, para que quando o inimigo começar com a sua manipulação, tu consigas imediatamente identificar. Essa é uma das razões que nós devemos conhecer o caráter de Deus. Devemos ter uma relação de intimidade com o Senhor, porque nós vamos aprendendo cada vez mais o seu caráter, e cada vez que um pensamento ou uma situação se apresentar de uma maneira que é diferente ao caráter de Deus, nós já sabemos que isso não é de Deus. Há um ditado que diz que a melhor maneira de saber se uma nota é falsa é você primeiro saber como é uma nota verdadeira. Pois se você saber como é uma nota verdadeira, automaticamente vais conseguir identificar uma nota falsa, porque vais ver que faltam aspectos ou tem aspectos que não pertencem lá. A mesma coisa quando tem a ver com a nossa relação com Deus e os planos do inimigo. A melhor maneira de você saber se algo é de Deus ou não é você conhecendo Deus. É você conhecendo a verdade em Cristo. Porque todas as coisas que se apresentarem diferentes a essa verdade de Cristo, você vai saber que é falso, vai saber que é mentira. E quem é o pai da mentira? É muito importante nós sabermos que a presença do espírito do medo é algo muito perigoso nas nossas vidas, porque o espírito do medo nos faz parar de acreditar no poder de Deus em nossas vidas. Ok? Ficamos com uma mente dupla. Paramos de acreditar em Deus, no poder de Deus. Paramos de acreditar que as nossas orações têm poder. Paramos de acreditar que Deus tem a capacidade de fazer as coisas que Ele prometeu fazer. Essa é uma das consequências do espírito do medo. A outra coisa é o amor. Quando nós estamos a ser liderados pelo espírito de medo, nós começamos a ter menos amor ao próximo e até a nós mesmos. E o outro perigo é que nós perdemos o domínio próprio. Domínio próprio também está traduzido como uma mente sã e uma mente sóbria. Então, você perde a tua mente sóbria, e uma mente sóbria é uma mente que está enraizada em Cristo, uma mente que está em união com o Espírito Santo. Você perde essa mente sóbria, por quê? Porque agora a tua mente começa a ser dominada por pensamentos do inimigo. Então já não é uma mente sóbria, é uma mente que está sob ataque, que está sob manipulação. A razão que eu acho que era muito importante Jesus Cristo dizer que Deus nos dá o espírito de amor, de domínio próprio e de poder, é para nós podermos identificar as áreas em que várias vezes estão sob ataque na nossa vida, porque não estão a operar com o Espírito de Deus. Quando você consegue ver o problema, tu sabes como procurar a solução. O espírito do medo faz-se presente para poder manipular as tuas decisões, porque se tu parares de acreditar no poder de Deus, no poder da oração, no poder da palavra de Deus, quando tu parares de ter amor por causa do espírito do medo, quando tu parares de ter um domínio próprio sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre os teus pensamentos e até sobre as tuas palavras, quando tu começares a operar aí, a tua vida vai para baixo. É assim que o inimigo
pega a legalidade sobre as nossas vidas. Então não é só um espírito de medo, são todas as áreas que esse espírito do medo vai nos afetando. Agora imagina quantas decisões você já tomou sob a manipulação ou sob o domínio do espírito do medo. E aonde é que essas decisões te levaram? Por último, se aqui diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, quer dizer que alguém nos deu, ok? Quer dizer que quando estamos a operar em covardia ou em medo, é um espírito que não vem de Deus. Mas então quem nos deu esse espírito? No livro de Mateus capítulo 12 e versículo 30, Jesus Cristo diz: aquele que não está comigo está contra mim. Ok. Se o espírito não é de Deus, quer dizer que é algo que não está em concordância com Deus. Se não está em concordância com Deus, está contra Deus. E quem é que está contra Deus? Satanás. Então, se não é um espírito de Deus, é um espírito do inimigo. Se nós ficássemos mais tempo a ler a Bíblia Sagrada para poder entender o caráter de Deus, se nós passássemos mais tempo a meditar na palavra de Deus, a orar e a dar tempo de ouvir do Senhor, dar tempo do Senhor revelar ainda mais coisas a nós, nós iríamos passar menos tempo a perguntar: Senhor, será que devo fazer isso? Senhor, será que é do teu agrado? Será que é da tua vontade? Senhor, será que isso veio de ti? Isso são perguntas que nós fazemos a alguém que nós não conhecemos. E eu não digo isso para julgar, porque eu também sou culpada disso. Mas eu venho aqui te dizer que quanto mais tu conheces o teu Criador, menos perguntas tu vais ter a Ele. Até as nossas orações mudam. A oração de alguém que tem medo é diferente da oração de alguém que tem fé. Alguém que tem medo vai praticamente implorar a Deus para salvar o seu casamento, para proteger a sua família, para lhe dar provisão, como se tivessem que obrigar Deus a fazer isso. Quando tiverem a fazer o jejum, não vai ser com fé, vai ser com medo, vai ser como se estivessem a tentar quebrar a vontade de Deus. Isso não é uma realidade. Ao invés de você implorar a Deus para proteger a tua família, você pode agir em fé, conhecendo o caráter de Deus e saber que é da vontade de Deus proteger a tua família. Então você vai agradecer a Deus pela vontade dele perfeita sobre a vida da tua família, porque tu conheces o caráter dele. Ao invés de ficar a implorar a misericórdia de Deus, tu vais agradecer pela misericórdia não merecida de Deus sobre a tua vida. Quando tu ages com fé, e a fé também vem através do conhecimento da palavra de Deus e do seu reino, tu vais ficar menos tempo a pedir e mais tempo a declarar, mais tempo a entrar em concordância, mais tempo a agradecer. Vais ter mais coragem e mais audácia na hora de fazer as tuas decisões, porque tu sabes que Deus está em concordância com elas. Vais te sentir mais segura nas tuas decisões, porque tu sabes que não depende somente de ti. Sabes que tem um Deus que está ali com todo o seu poder e toda a sua força a mexer os pauzinhos para que tudo dê certo. Existe uma paz diferente quando tu operas num sentimento de gratidão e de fé, ao invés de dúvida e de medo. O que eu venho agradecer a Deus é pelo poder do Espírito Santo nesse momento de usar esse vídeo, essa informação para vir renovar a tua mente, para vir abrir os teus olhos, para trazer um pouco de luz onde há escuridão. E nesse processo que acontece é libertação. A maior libertação não é aquela que você vê onde há imposição de mãos e há pessoas a rebolarem e a serem libertas de certos espíritos. A maior libertação é a renovação da mente com a palavra de Deus. Parabéns pela tua libertação no dia de hoje. Fica com Deus.